Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da Câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas? O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras. Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-lo sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações. Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta. E também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e à outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante. Talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico.
No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. O terceiro mistério fica em Gizé, no Egito. Os exploradores descobriram 2 portas secretas dentro da Grande Pirâmide. Existem 2 túneis, cada um com cerca de 20 centímetros de largura, que vão das paredes norte a sul da Câmara da Rainha. Mas os túneis são fechados por blocos de pedra antes de chegarem ao lado de fora da pirâmide. Então, para onde eles estão levando? Ninguém sabe realmente o verdadeiro propósito desses túneis. Alguns arqueólogos acham que essas portas podem estar escondendo uma câmara ainda não descoberta. O egiptólogo Zahi explicou como elas foram encontradas pela primeira vez. Um robô projetado para esta expedição foi enviado para dentro dos poços da Câmara da Rainha para descobrir o que havia lá. A equipe de pesquisa anexou uma câmera ao robô. A filmagem revelou que atrás da porta de pedra havia outra porta lacrada. Os arqueólogos ficaram empolgados ao vê-la, em vez de apenas um beco sem saída. A estrutura da porta de pedra bloqueia perfeitamente as outras portas. Os especialistas acham que é uma ação incrível de engenharia. Agora não é possível alcançar a porta, pois ela fica atrás de um enorme bloco de pedra. Mas os arqueólogos estão tentando encontrar uma maneira de chegar lá sem danificar outras partes da estrutura. Essas novas descobertas apenas levantaram mais perguntas em vez de responder às já existentes. Os segredos ainda estão esperando para serem revelados. A última parada é no Taj Mahal, o monumento ao amor. O imperador mogol Shah Jahan fez este templo para homenagear a memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. O número total de portas no Taj Mahal é tão grande que este vídeo levaria dias se começássemos a falar sobre todos os cômodos lacrados. Os especialistas acreditam que se alguém abrisse essas portas depois de tanto tempo fechadas, liberaria monóxido de carbono. E quando esse gás encontra o mármore, forma carbonato de cálcio, o que poderia levar ao aparecimento de rachaduras nas torres do Taj Mahal. Além disso, uma lenda diz que se essas portas forem abertas, uma terrível maldição será desencadeada das câmaras subterrâneas do mausoléu. Aqui vai um bônus do Canadá. A porta do quarto 873 do Hotel Fairmont Banff Springs, que foi inaugurado em 1888. A história é assim. Décadas atrás, alguém cometeu um crime neste quarto. Depois da investigação, a administração do hotel reformou o quarto e o alugou para outros viajantes. Mas há rumores de que outros hóspedes que se hospedaram nele mais tarde também enfrentaram situações desagradáveis. Eles relataram ter ouvido ruídos estranhos e que a TV do quarto não parava de piscar. Dizem que a porta do 873 foi lacrada com tijolos. Hóspedes curiosos que ouviram essas histórias misteriosas vagam pelo corredor onde ele fica e batem nas paredes para entrar em contato com possíveis fantasmas. Qual dessas portas secretas você gostaria de abrir? A Grande Pirâmide de Gizé foi criada como local de descanso final do faraó Quéops do Antigo Egito. Segundo a lenda, o líder francês Napoleão entrou na Grande Pirâmide e voltou parecendo abalado e super pálido. Ele nunca revelou o que viu lá dentro, mas disse que o que quer que tenha sido o afetou pelo resto da vida. Quando Napoleão entrou na pirâmide, ele teria caminhado por uma passagem super apertada e ascendente. Ele então passara por outra passagem conhecida como Grande Câmara. Esse corredor teria sido muito mais alto do que o anterior e também teria paralelepípedos. Aí, ele chegaria à Câmara do Rei, a peça central da Grande Pirâmide, que estava alinhada com enormes blocos de granito. Mas não teria parecido tão grande quanto podemos imaginar. Não há hieróglifos decorando suas paredes, pois os egípcios só começaram a decorar as câmaras funerárias das pirâmides muito depois. As tumbas do faraó no fundo da pirâmide também teriam sido preenchidas com tesouros, desde pedaços de ouro até as joias mais caras. Mas tudo isso teria sido saqueado há muito tempo. A única coisa que provavelmente teria sido deixada lá era um enorme sarcófago que teria certa vez contido a múmia do rei. Ele também teria que passar pela Câmara da Rainha. No entanto, essa sala provavelmente não tinha rainhas, já que as pirâmides geralmente eram construídas para apenas uma pessoa. Há túneis misteriosos que saem daqui. Até hoje, ninguém tem certeza para que eles serviam. E essa não é a única coisa misteriosa e assustadora que Napoleão pode ter encontrado, já que as histórias de faraós deixando maldições antigas sobre pirâmides são famosas.
Muitas pirâmides tinham avisos escritos do lado de fora, contando coisas aterrorizantes que aconteceriam com aqueles que entrassem e perturbassem a paz. Podemos não saber exatamente o que Napoleão encontrou na Grande Pirâmide de Gizé que o assustou tanto, mas sabemos com certeza o que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio que tinha apenas 8 ou 9 anos quando subiu ao trono. Ele se tornou um fenômeno cultural quando seu túmulo foi descoberto quase completamente intacto em 1922. Sua pirâmide fica no Vale dos Reis em Tebas, atual Luxor, que fica no Egito. Ao contrário da Grande Pirâmide, a tumba de Tutancâmon estava coberta de belas decorações nas paredes. As paredes contavam a história de como ele viajaria para a vida após a morte através do submundo. Os egípcios acreditavam que todas as pessoas teriam que fazer essa jornada e, portanto, enchiam seus túmulos com objetos e pinturas para ajudá-las a chegar lá. Também existiam feitiços pintados nas paredes. Eles acreditavam que isso ajudaria as pessoas a passar para o próximo reino. Essa jornada seria bastante longa e, por esse motivo, os antigos egípcios também enchiam as pirâmides de comida. A pirâmide de Tutancâmon tinha 8 cestas de frutas. Até mesmo encontraram o fruto da palmeira do lá dentro. Os quartos estavam cheios de móveis, estátuas, roupas e bastões, entre um monte de outras coisas. Você provavelmente também encontraria muitas roupas e joias caras nas pirâmides. Os antigos egípcios queriam que seus ancestrais viajassem com estilo para a vida após a morte. Eles colocaram Tutancâmon em seu local de descanso final com mais de 50 peças de roupa, todas da mais alta qualidade. Havia túnicas, cachecóis, luvas e cocares, além de muitas joias. Pulseiras, pingentes, colares, anéis e escaravelhos para proteção foram encontrados lá dentro. Cada um deles era feito de ouro ou pedras preciosas. Havia também leques feitos de penas de avestruz para o faraó poder espantar o calor do quente sol egípcio. Mas a temperatura dentro das pirâmides nunca ultrapassava 20 graus Celsius. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de ar-condicionado incrível que ainda não entendemos completamente até hoje. A pirâmide de Tutancâmon também continha 130 bengalas feitas de ébano, marfim, prata e ouro para ajudá-lo em sua jornada. Havia 3 carruagens escondidas caso ele se cansasse de tanto caminhar. Também colocaram 11 remos em seu interior, mas não havia sinal de barco algum. As pirâmides estariam repletas dos aromas e perfumes favoritos do faraó. Durante a escavação da pirâmide de Tutancâmon, rapidamente ficou claro que ela havia sido saqueada durante os tempos antigos. Tinha danos nas portas e vestígios de óleos deixados em frascos vazios. Parece que alguém invadiu a pirâmide em busca de ouro e dos aromas, perfumes e óleos que haviam sido deixados para o rei Tut. Ainda havia um pouco de perfume que era feito de óleo de coco e incenso, deixado em uma garrafa. Parece que o faraó Tutancâmon adorava jogos de tabuleiro. Havia um conjunto de sene de viagem feito de marfim em sua pirâmide. Embora não saibamos ao certo exatamente como jogar esse jogo, descobrimos que era uma espécie de versão egípcia antiga do gamão. Um jogo para 2 jogadores, onde o objetivo era derrubar seu oponente do tabuleiro. Mas não sei bem com quem a múmia de Tutancâmon deveria jogar. Os antigos egípcios tinham alguns rituais que podem parecer muito estranhos para nós. Por exemplo, eles costumavam raspar as sobrancelhas se perdessem um gato. Portanto, não é muito surpreendente que tenham colocado algumas coisas muito estranhas nas pirâmides. Os arqueólogos descobriram uma coleção de gatos e escaravelhos mumificados em pirâmides que datam de mais de 4.000 anos. Eles foram encontrados nas pirâmides de Saqqara, que fica no sul do Cairo. Também encontraram-se vários kits de maquiagem e espelhos. A maquiagem era usada orgulhosamente por homens e mulheres nos tempos do Egito Antigo. O delineador era o cosmético mais popular. A Pedra de Roseta foi uma das maiores descobertas já feitas em pirâmides. Foi encontrada por Napoleão Bonaparte e sua equipe. É uma rocha de granito preto que remonta a 196 a.C. Está transcrita em grego, demótico e hieroglífico. Quando foi traduzida em 1822, obtivemos a chave para entender os hieróglifos do Egito Antigo pela primeira vez. A descoberta da múmia da rainha Hatshepsut em 1903 mudou nossa compreensão dos egípcios para sempre. Depois que ela faleceu, seu sucessor Tutemés III removeu a maior parte das evidências de seu reinado. Então basicamente não sabíamos nada sobre a primeira grande líder feminina do Egito. Ela agora se tornou uma das poucas e mais famosas faraós do Egito. O faraó Quéops tinha até um barco inteiro em sua pirâmide.
Arqueólogos descobriram mais de 1.200 peças de um barco gigante perto da Grande Pirâmide de Gizé. Eles reconstruíram o barco e tem incríveis 45 metros de comprimento. É provavelmente um barco solar que foi projetado para transportar o rei ressuscitado com a divindade Ra. Curiosidade: a Pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são os Jardins Suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Halicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Essa pirâmide também foi a estrutura artificial mais alta do mundo por 3.800 anos e é a maior pirâmide do Egito. Foram necessários impressionantes 2,3 milhões de blocos de calcário e alguns pesavam até 80 toneladas. Foram precisos incríveis 100.000 trabalhadores e 23 anos para ser construída. Sua altura original era de 147 metros. Em 2017, os arqueólogos descobriram algo estranho na Grande Pirâmide do Egito. Há um espaço vazio oculto com pelo menos 30 metros de comprimento, e ninguém realmente sabe por que está lá ou o que realmente está dentro dele. Esse espaço estranho é a primeira estrutura interna descoberta dentro da pirâmide de 4.500 anos desde 1800. Os cientistas usaram raios cósmicos para detectar esse espaço, mas ainda não estão perto de descobrir o que há lá dentro. Os antigos egípcios tiveram muito cuidado ao construir as pirâmides, e tudo era estrategicamente colocado de forma estruturalmente sólida. Por isso, é super improvável que esse espaço tenha se formado por blocos que tenham caído ao longo do tempo. Muitas pirâmides também continham pequenas estatuetas chamadas Chabit. Elas representavam atendentes. Eles acreditavam que as Chabit viriam à vida para servir os faraós na vida após a morte. Mas é incrível que todas essas coisas realmente caibam dentro da pirâmide. Na verdade, não há uma enorme quantidade de espaço nessas estruturas. Elas são quase apenas rocha. 32 quilômetros ao sul de Olímpia, Washington, há estranhos montes de grama de 2,5 metros de altura e 9 metros de largura. Eles cobrem uma área de quase 2,5 quilômetros quadrados. Essas pequenas colinas são conhecidas como Montes Mima, e ninguém sabe o que os criou. Eles vêm causando pesadelos nos geólogos há quase 200 anos. Os cientistas têm discutido sobre o que fez exatamente com que esses montes se formassem por toda essa região. Existem teorias como terremotos, geleiras, respiradouros de gás, inchaço de argila e até cupins. Em 1942, geólogos supuseram que os gophers, animais semelhantes aos esquilos, poderiam ter criado os montes. Em 1987, a teoria foi testada. Pequenos pedaços de metal foram empurrados para os montes e monitorados com a ajuda de um detector de metais. Enquanto os gophers cavavam suas tocas, os pedaços de metal eram empurrados morro acima. Um programa de computador analisou esses resultados. Descobriu-se que muitas gerações de gophers podiam de fato ter formado os montes. Eles levariam centenas de anos. Mas por que eles empurram o solo para cima se movê-lo para trás despenderia muito menos energia? Ainda não está claro. Até agora, o envolvimento dos gophers ainda é apenas uma teoria. Os cientistas costumavam considerar a floresta amazônica um grande ecossistema que está repleto de árvores há milhões de anos. No entanto, quando os geoglifos da Amazônia com 5 metros de largura foram descobertos, todas as teorias foram alteradas. Esses geoglifos provaram que a área parecia muito diferente antes que a floresta começasse a crescer ali. Parecia uma savana moderna. Os cientistas coletaram amostras de solo perto dos lagos, e os resultados mostraram que esse solo não veio de floresta tropical, e sim de terras áridas. Isso pode significar que as pessoas que moravam aqui provavelmente tinham um ambiente completamente diferente do que os cientistas pensavam. Os geólogos ainda estão estudando os geoglifos. Eles estão tentando descobrir a que propósito serviram. Conhecida como o Olho da África, a estrutura de Richat é um objeto em forma de anel com cerca de 50 quilômetros de largura no meio do deserto. Richat foi inicialmente considerado um local de impacto de meteorito, mas agora os cientistas acreditam que tenha sido criado pela erosão de uma colina ou montanha. Ele foi erodido com o tempo, mas deixou para trás camadas de anéis rochosos que já foram uma montanha. O olho é tão proeminente que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional podem vê-lo de lá. A Antártica é o lugar mais frio, seco e ventoso da Terra, mas a coisa mais estranha sobre isso pode estar localizada nas profundezas do gelo. Até cerca de 60 anos atrás, a Antártica era considerada uma planície. Tudo isso mudou em 1958, quando a cordilheira de Gamburtsev foi descoberta.
Ela estava escondida sob 3 quilômetros de gelo. Seus picos tinham mais de 3 quilômetros de altura. E toda ela se estendia por 1.200 quilômetros. Isso é 1/3 da altura do Monte Everest e cerca de metade do comprimento do Himalaia. Ninguém jamais viu as montanhas Gamburtsev. O gelo esconde vales profundos e declives acentuados. Elas poderiam mostrar como a Terra era há milhões de anos. O Lago Vostok, na Antártica Ocidental, foi descoberto em 2012 durante uma perfuração. Os cientistas encontraram um lago de água doce, intocado e descongelado, sob mais de 3 quilômetros de gelo. Os pesquisadores acreditam que micro-organismos não descobertos e processos geoquímicos únicos podem existir no lago. Afinal, ele não viu a luz do Sol e nem foi exposto à atmosfera da Terra por mais de 15 milhões de anos. Mas perfurar o lago provavelmente arruinará o ecossistema abaixo e contaminará um dos últimos lugares intocados do planeta. Há uma anomalia de aproximadamente 100 metros no Oceano Índico, conhecida como a Depressão Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior força gravitacional natural de distorção do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras no fundo do mar e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo abaixo da superfície. Campos de gravidade mais alta geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser uma depressão no manto do planeta que está subindo até a crosta. A Caverna dos Cristais fica no estado mexicano de Chihuahua. Essa caverna é preenchida com incríveis cristais de gesso que cruzam toda a área subterrânea. As cavernas foram descobertas em 2000, quando trabalhadores drenavam a água de uma mina de zinco e encontraram essas estruturas cintilantes. Os cristais eram tão puros e grandes, atingindo cerca de 10 metros de comprimento, e tinham bordas tão afiadas que os geólogos não podiam datá-los usando métodos convencionais. Felizmente, os pesquisadores descobriram amostras de bactérias de 50 mil anos dentro de uma das construções do complexo. Era extremamente difícil trabalhar no local. Lá as temperaturas atingiram 58 graus Celsius e a umidade era extremamente alta. Os cientistas precisavam de equipamento especial de resfriamento para descer até a caverna, embora fizessem apenas viagens curtas. Infelizmente, a empresa proprietária da mina inundou novamente o sistema de cavernas, impedindo qualquer estudo posterior. A cerca de 720 quilômetros de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Pedra das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas a Terra estava mudando. Gradualmente, o arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e pela erosão. É assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Pedra das 3 Baleias, encontrará cachoeiras de uma abundância de fauna e flora. Os habitantes locais chamam a cratera Platonsky, na Sibéria, de Ninho da Águia de Fogo. É um gigantesco monte de calcário de 150 metros de largura e 40 metros de altura. Nada cresce perto ou em cima dele, e os animais fazem o possível para evitar esse lugar. Descoberta pela primeira vez por geólogos em 1949, acredita-se que a cratera tenha cerca de 500 anos. A teoria mais provável de sua origem é uma explosão de vapor. Isso poderia acontecer durante um período de rápida expansão do gás na região. Os cientistas acreditam que o Ninho da Águia de Fogo pode ser um vulcão de gás muito raro. Estoques gigantescos de gás podem ter ficado presos no subsolo devido à formação de calcário ao redor, criando uma pressão imensa. Uma liberação repentina do gás armazenado pode ter formado este buraco do tamanho de um mamute na floresta circundante. O Lago Hillier, na Austrália Ocidental, tem apenas 610 metros de comprimento, mas sua cor confunde os geólogos há muito tempo. Ao contrário da maioria dos lagos rosa do mundo, o Lago Hillier tem sua cor rosa o ano todo. Sua tonalidade não é afetada pela luz solar ou temperatura. Se você olhar de cima, a cor brilhante do lago estará em forte contraste com o azul circundante da Grande Baía Australiana. A verdadeira razão para a cor única do Hillier não é totalmente compreendida. Muitos presumem que tem algo a ver com microalgas no lago.
ou pode ser uma reação entre o sal e o bicarbonato de sódio encontrados na água. As colinas de chocolate na província de Bohol, nas Filipinas, são cobertas por uma exuberante vegetação verde durante a maior parte do ano. Mas esses mais de 1.200 montes ficam com cor de chocolate durante a estação seca. Foi isso que lhes deu esse nome. Estranhamente, nenhuma árvore ou arbusto cresce neles. Outro mistério é como os montes conseguiram se desenvolver de forma tão simétrica. Existem mitos que envolvem gigantes jogando pedras uns nos outros por dias a fio durante uma luta. Os cientistas acreditam que os montes de 45 metros de altura foram criados pela erosão do calcário que foi empilhado sob a argila. Mas até hoje, o mistério de sua formação permanece sem solução. A grande inconformidade representa cerca de 1 bilhão de anos de registros de rochas perdidas. Ela aparece em todos os tipos de formações rochosas no mundo inteiro. Os cientistas vêm tentando encontrar as respostas de como essa enorme quantidade de material pode ter desaparecido. Uma das teorias mais plausíveis envolve geleiras. Isso poderia acontecer durante o tempo conhecido como Terra Bola de Neve. Foi quando o planeta era completamente coberto por gelo. Em seguida, as geleiras destruíram centenas de milhares de toneladas de rocha e terra. Isso deixou uma lacuna gigantesca de pouco mais de 1 quilômetro de espessura entre as camadas de rocha vizinhas. Alguns geólogos acreditam que o registro desapareceu quando o supercontinente Rodinia se formou e se separou. Localizados nas penínsulas Yamal e Jidan, esses buracos expansivos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os fossos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como eles surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos a atividades de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às partículas de água depois que o permafrost do planeta começou a derreter. Isso resultou na explosão de bolhas de metano no gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo.